Leitura da palavra, 23 de julho de 2020. Evangelho segundo Marcos, capítulos 11 e 12. Eu leio a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo a tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta.
Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma via, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: Respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa palavra. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que lhe havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chamou-lhe: Senhor, como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas da viúva e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Assentado diante de um gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Obrigada, Senhor, por mais essa palavra, Pai, no dia de hoje. Amém.